eu espero que cada um aqui essa noite possa ter cantado esse hino que nós cantamos, Redenção Consumada, número 35, possa ter cantado sinceramente, porque essa aqui é a voz de um pecador que se reconhece perdido e que não tem meio de ganhar a sua própria salvação, e não é pelo trabalho, ele não teve que buscar a Jesus, Jesus buscou, não é rezando que posso ganhar o céu, nem pelo dinheiro, né? E no final tem um agradecimento, só posso agradecer um tão divino amor. E alegre confessá-lo para sempre, meu Senhor. E ele tem uma certeza que para a glória vai. Então esse é o caminho de todo pecador, se reconhecer perdido diante de Deus e que ele tem um Salvador agora que ele não conhece, que ele não consegue com seus próprios méritos ganhar a sua salvação, porque Cristo pagou, a redenção foi paga então pelo seu sangue, como nós cantamos também. E essa é a vontade, né, de Deus para cada pecador que se arrepende e chega ao conhecimento dessa graça e misericórdia. Enfim, o termo da graça. Nosso bendito Deus e Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui essa noite, podermos falar do teu Evangelho, dessa maravilhosa salvação, desse Salvador bendito, que é a pessoa do Senhor Jesus. Obrigado por essa obra perfeita, maravilhosa, feita de uma vez, para sempre, e nós podemos nos achegar agora com certeza de coração, certeza de fé, e seremos aceitos não por nós mesmos, mas por esse sacrifício, por essa obra expiatória, redentora, que foi ali o Senhor Jesus morrendo por nós. Obrigado por ter ressuscitado o Senhor Jesus e tê-lo elevado aí até a tua destra nas alturas. Te agradecemos, pedimos por cada um que vai ouvir essa mensagem, possa estar com seu coração aberto para receber esse Evangelho de salvação. Nós pedimos ao Pai e agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como pode um homem apreciar a morte expiatória de Cristo, que fez expiação, pagou os nossos pecados, redentora? Como é que o homem pode apreciar, ter uma apreciação, poder olhar para aquela obra, para aquela cruz e saber tudo o que se passou ali? Como ele pode apreciar isso? A menos que ele pode apreciar isso quando ele se sente um homem pecador. Porque não tem uma outra resposta aquele homem morrendo naquela cruz. Não tem uma outra resposta. O pecador tem que olhar e ver ali a pessoa do Senhor Jesus morrendo por ele naquela cruz. E qual é a principal causa do Senhor ter morrido ali naquela cruz? Por que ele morreu ali? Porque ele tinha que tratar com os pecados. Deus tinha que dar um tratamento definitivo para com os pecados e os pecados do homem. E foi naquela cruz que Cristo morreu por nós e levou sobre si os nossos pecados. E eu poderia perguntar, por que o homem deve se preocupar com o assunto, com esse assunto de Cristo morrer na cruz por ele, se ele nem sabe ainda, se ele nem se preocupa com o pecado? Por que Deus estava tão preocupado assim com o pecado? Por que a pessoa pode pensar, mas o que é o pecado? Né? Muitos dizem que o pecado não existe, isso não existe. É o homem fazendo uma ideia na sua mente e no seu coração de quem é Deus. Você pode colocar todos os tipos de qualidades em um Deus que você faz para si, que o homem faz para si, e isentá-lo de ter que tratar com o pecado. Não,
o Deus que eu tenho, o Deus que eu conheço, não tem nada a ver com pecado, é um Deus de felicidade, de alegria, de paz, de amor. Não é? E, então, por que eu iria me preocupar com o pecado? Agora, o Deus daqui da Bíblia, ele está preocupado com o pecado, de Gênesis a Apocalipse. Nos fala que Deus está preocupado com o pecado. É só a gente abrir e começar a ler quem é o homem, seu estado, calamidade, né? O homem é um pecador inveterado, o homem é um pecador crônico, o homem tem uma enfermidade crônica, não é uma enfermidade aguda, não. O pecado não é uma dor que dá, uma dor de cabeça, dorzinha que dá, e eu tomo um analgésico e passa, e só daqui a 6 meses eu vou ter de novo a dor de cabeça. Não, o pecado é uma doença crônica. E o único remédio para poder tirar essa enfermidade crônica do homem é o sangue de Cristo. É Cristo morrendo na cruz pelos nossos pecados. Não existe uma outra alternativa para o homem. E então, para eu apreciar esse sacrifício, eu tenho que me reconhecer pecador, e Cristo morrendo por mim, meu Salvador. E eu não tendo que fazer nada, como foi cantado aí. Né? Nada eu podia fazer para me salvar. Se fosse por minhas obras, pelo meu fazer, pelo meu andar, Cristo não precisaria ter vindo morrer naquela cruz. A única explicação que o homem quer tirar, que o homem quer negar, é exatamente o pecado. Ele não estava morrendo ali como um homem bom, né, que tentou pregar o amor aqui, no fim as pessoas o odiaram e colocaram ele ali na cruz. Não, ele estava ali com um propósito. Era morrer pelos pecados. E todo aquele que crê nesse sacrifício, crê nessa palavra aqui, porque não existe outro Deus. Nós conhecemos o Deus vivo e verdadeiro aqui na palavra de Deus. Não existe outro Deus. Ainda que se possa dizer que existam muitos outros deuses, né, como fala a palavra mesmo, contudo, para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus. E por que Deus estava preocupado com o pecado? Se a gente for pensar em 3 pontos, mais esse ponto da cruz, que está claro, né, que nós acabamos de dizer, por que Deus colocou em Gênesis 3:24 os querubins com a espada flamejante às portas do Éden, para proibir, para impedir que o homem entrasse, tivesse acesso à árvore da vida. Gênesis 3:24 diz: havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Um segundo ponto para a gente meditar é por que Deus destruiu o mundo. E então, nos tempos logo de Gênesis, por que ele destruiu com água, não é? Uma inundação? Por que ele destruiu com água? Está lá, o dilúvio. Por que Deus mandou o dilúvio? Porque o homem, o que acontece com ele? Conforme vai passando o tempo, ele vai se distanciando, ele vai ficando longe de Deus. Ele vai mudando os seus pensamentos com respeito à pessoa de Deus. Embora Deus não julgue o pecado na mesma hora, se ele fosse fazer isso aí, nós estávamos todos mortos, mas Deus, o quê? Ele vai permitindo até que o cálice, até que o copo transborde, né? Quando transborda, aí vem o juízo, mas ele sempre anuncia o juízo. Mas por que Deus mandou esse dilúvio lá? O que acontecia com esses homens daquela época? Será que eles tinham menos conhecimento de Deus do que nós temos hoje? Eu acredito que pelo contrário. Eles tinham até mais conhecimento, porque foi logo no princípio, está em Gênesis isso daí. E será que o homem mudou de Gênesis até agora? É isso que a palavra de Deus quer mostrar, que o homem não muda. E os pensamentos do homem com respeito a Deus não mudam também, só pioram.
ele só tende a piorar, não melhora. Ele quer a sua liberdade total de Deus. Ele quer Deus. Ele quer pensar, na verdade, que Deus nem existe e que ele está sozinho, reinando aqui nesse mundo. Ele está livre, desimpedido, correndo solto aqui, numa boa, né, e que Deus não tem nada a ver com ele. Ele faz o que ele quiser, né, já que Deus não existe, desonesto em seu coração. Né? Não há Deus. É isso que o louco diz, que não há Deus. Mas nós vemos aqui, quem chama de louco é a Bíblia, é Deus que chama de louco aquele que fala que ele não existe. É a palavra de Deus. E lá em Gênesis 6, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Deus viu, e viu o Senhor a maldade do homem, continuamente má. Isso é uma coisa muito grave. Continuamente má. Os pensamentos do coração do homem não é só do homem, não, sexo masculino, do homem, da mulher, de todos, né? Jovens, nós vemos todo o pensamento, todo foi assim, eles penderam para um lado desenfreado de Deus, e olha que a misericórdia de Deus durou 120 anos, quando ele disse para Noé começar a fazer a arca. Depois de que ele pediu para que Noé começasse a arca, foram 120 anos. E quantos foram salvos? 8 almas. Depois a gente pode pensar, quando foi dada os 10 mandamentos, no Sinai, no Monte Sinai, trovões na presença de um povo temeroso. Deus declara ali, nós vamos ler o versículo, que o pecado não é uma coisa pequena diante dos seus olhos. Não é uma coisa simples. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa leviana. Não é uma coisa que tem que ser julgada. Deus não vai se demover do que ele é, nem um pouquinho por causa do pecado. Ele não vai encurtar o seu juízo. Ele vai proferir o juízo que ele vai proferir sobre o pecado. Ele vai proferir. Aquele que não crer no Senhor Jesus, o juízo está aguardando ele. E Deus não vai se demover. A misericórdia, a compaixão e a graça já foram demonstradas ali naquela cruz. Para que todo aquele que se achega a Deus como um pecador e crê no Senhor Jesus, o único justo, né, que pisou nessa terra, que morreu o justo pelos injustos ali naquela cruz, e para que ele tenha essa salvação de graça. E então no Sinai, o que aconteceu no Sinai quando foi dado os 10 mandamentos? E disseram, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco para que não morramos. Nesses três casos nós vemos que Deus está tratando com o pecado. Ele é sério. O homem pode não ser sério, mas Deus é sério. Deus não vai mudar. Mas o homem é tão, é tão frágil, é tão coitadinho. O homem não é coitadinho, não. O homem, toda a vontade de Deus está escrita aqui, ó. Está aqui. Se o homem foi para longe de Deus, não é por causa de Deus, é por causa do seu coração duro. E o homem entesoura, como fala a palavra, ira para o dia da vingança de Deus. O homem está entesourando para si mesmo juízo. A palavra de Deus é clara. Deus criou o homem para que fosse para a sua glória. Tudo que o homem fosse fazer aqui seria para a glória de Deus. A palavra nos fala isso. Tudo que nós fazemos aqui, que seja para a glória de Deus. Fala Paulo, né? A palavra Deus é a palavra mais vaga que existe no idioma inglês, no dicionário. Podemos pensar para nós aqui. Mas
essa definição de Deus, quem deixa essa palavra vaga, sem muito sentido, é o próprio homem. Porque eles fazem um Deus da sua própria imaginação. E não tem um Deus vivo e verdadeiro, que é aqui da palavra de Deus. Eles constroem para si um Deus conforme os seus pensamentos, conforme as suas vontades. Esse é o único Deus absoluto que existe, é o Deus da Bíblia. Não existe outro Deus. E Voltaire, o ateu francês, ao zombar da fé cristã, o pior inimigo que teve o cristianismo no século XVIII, disse assim: o homem criou um Deus à sua imagem e semelhança. Verdadeiro esse dito. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem foi criado à imagem de Deus e à semelhança de Deus. Ele perdeu a semelhança, porque ele foi criado sem pecado, mas ele pecou. Mas a imagem de Deus ele não perdeu. Ele foi colocado cabeça de toda a criação. E o que o homem faz? O homem faz um Deus conforme a sua imagem, a imagem dele e a semelhança dele. Se ele não é cabeça, se o Deus dele fala que ele não é cabeça, se o Deus dele fala que o pecado não existe, então ele cria um Deus à sua própria imagem e semelhança. Verdadeiro esse dito. Verdadeiro esse dito. É o que o homem gosta de fazer, porque ele não quer esse Deus aqui. O homem, por nascimento, ele é inimigo, ele nasce inimigo de Deus. O homem não é bonzinho. O homem é mau em toda a sua essência. Do princípio ao fim, não existe bondade no homem, né, para que ele possa se justificar diante de Deus. Diante de Deus, nenhuma carne vai ser justificada. Nenhuma obra que o homem possa fazer nesse estado de pecado dele, ele vai poder fazer para se chegar a Deus. O homem quer ter a sua própria justiça. Ele quer falar para Deus: olha, eu não sou tão pecador. Eu não sou bêbado. Eu não sou roubador. Eu não sou ladrão. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Aliás, a porta larga é uma via de mão simples com duas vias, né? Aquele que são declarados pecadores mesmo, diante da sociedade, aqueles que são pecadores, que todo mundo vê o estado dele, né? E aqueles que são bonzinhos, que se acham justos. Um vai para um lado da via, o outro vai para o outro lado, mas ambos vão para o mesmo lugar. Ainda que ele pareça bonzinho, ainda que ele não beba, não roube, não faça isso, não faça aquilo, ele está do mesmo lado. Porque a justiça que vem de Deus é a que o homem tem que ter. Não a justiça dele, né? Aquele que acha, tá bom? E aquele que realmente é mau aos olhos do próprio homem. O homem faz, então, um juízo segundo o que ele pode ver, não o que segundo Deus vê. Aliás, um salmo para meditação, todos possam meditar, é o Salmo 51, é o Salmo de Davi. Quando ele peca e ele se reconhece pecador, Deus tem que falar com ele, ele se reconhece pecador e vê quem ele é diante de Deus e vê quem Deus é, né, na sua grandeza e o quanto ele abomina o pecado. É o Salmo 51. Nós não vamos ver agora, mas é bom para meditar. A necessidade profunda que o homem precisa ter, então, é esse sentimento seu de pecador perdido. Quanto mais o sentimento dele de pecador perdido, que ele está perdido, que ele precisa de Deus, um Deus salvador, é maior
o valor que ele vai dar àquela obra da cruz de Cristo. Então, essa apreciação que eu falo, esse valor que o homem vai dar para aquela obra expiatória de Cristo, vai ser conforme o seu reconhecimento de pecador. O seu reconhecimento de quão pecador é. E quanto Deus abomina o pecado. E o que Deus fez naquela obra da cruz quando Cristo morreu. Deus demonstrou ali todo o seu amor para com o pecador, mas todo o seu ódio, toda a sua ira contra o pecado. Ele foi um Deus justo e justificador. Ele julgou ali o pecado do homem e proclamou que o homem está agora, por esse sacrifício, ele está salvo, se ele crê nessa obra. E então, à medida que nós vamos crescendo na nossa apreciação, quanto mais eu cresço na minha apreciação dessa obra da cruz de Cristo morrendo por mim, mais eu me abaixo, mais eu vou vendo o quão pecador eu sou, o quão mal eu sou diante de Deus. E que só podia haver um jeito de Deus acabar com isso, terminar com isso. Foi pela obra de Cristo. Não tem outro. Quando eu chegar à plenitude, vamos dizer assim, eu ver o quão mal eu sou, não vou chegar a essa plenitude. E nem quão grande foi o amor de Deus por nós naquela cruz. Mas quanto mais, nós temos alguns exemplos na palavra de Deus, que é Daniel, que é Isaías, que é Pedro, Faça-te de mim, que sou homem pecador, e do próprio Paulo, que eles veem o quão mal eles são. E essa apreciação tem que ser feita. O homem tem que olhar com os olhos de Deus para si. Ele tem que olhar como Deus o vê, não como ele quer sentir. O homem tem que não julgar a palavra de Deus pelos seus sentimentos, mas os seus sentimentos pela palavra de Deus. Ou seja, eu acho que eu nunca vou conseguir, sabe? Eu acho que está na palavra de Deus, isso aí a gente não consegue nunca. Não, a palavra de Deus fala que você é pecador, se você crê, você vai ser salvo. Então a sua apreciação da palavra de Deus é importante, não os seus sentimentos. É crer no que está escrito aqui. Porque se o homem for ser movido pelos seus sentimentos, o que ele sente, eu me sinto bom, eu não me sinto assim, culpado em nada diante de Deus. Eu acho que eu sou bom, sabe? Depois, finalmente, tudo vai dar certo. Não é isso. Esse sentimento meu é muito errado. Se você tem esse sentimento, é muito errado. Porque o sentimento é esse que nós acabamos de dizer. O homem pecador, perdido, inveterado, crônico, e que ele precisa desse Salvador. E a palavra de Deus está aqui, e ela é verdadeira. Tudo que está escrito aqui é possível. Nada do que está escrito aqui é impossível. Por que muitas vezes ela não é possível? Porque o homem não quer obedecer. O homem não quer vir à luz da palavra de Deus. Cristo veio, a verdadeira luz. Mas os homens quiseram a luz? Não. Eles aborreceram a luz, preferiram as trevas. Porque suas obras eram más. Como nós falamos na Gênesis, as obras, o pensamento do coração do homem é inteiramente mau. E o homem do Sinai, o povo de Israel, era um povo diferente? Não. O que Deus fez? Deus escolheu Israel, Deus escolheu Abraão, que deu origem a Israel, e como se fosse uma amostra do seu tratamento, como seria o homem, como ele iria tratar o homem. Vamos dar um exemplo muito interessante. Vamos dizer que você tirou uma amostra de um poço
para fazer uma análise, uma amostra de 200 ml, 100 ml, 200 ml. Você pega uma amostra e vai fazer a análise. E na sua análise deu contaminada. Aquela amostra sua serviu para mostrar para você que aquele poço todo estava contaminado. E Israel é essa amostra. Israel é essa amostra. O povo de Israel não é diferente de qualquer outro homem. Eles tiveram o privilégio de ter conhecido esse Deus verdadeiro, de ter os oráculos de Deus, de ter essa palavra. Eles se gloriavam aqui na lei, nos livros de Moisés, no Pentateuco. E, aliás, eles se gloriam até hoje. Eles querem cumprir uma lei de 613 ordenanças. Eles querem ter uma lei deles lá. Além dos 10 mandamentos, né? O Senhor Jesus disse que toda a lei se cumpriria em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, tuas forças, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. Se o homem amasse a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a si mesmo, ele não precisava nem olhar o resto da lei. Porque todos os atos dele, do homem, iriam ser feitos com amor, iriam ser feitos segundo os pensamentos de Deus. Isaías diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos, os vossos caminhos. Quando os meus pensamentos estão de acordo com os pensamentos de Deus, aí sim. Por que o Senhor Jesus andou aqui por esse mundo? Fazendo bem, fazendo o que? Toda a vontade de Deus. Foi o homem, o único homem que passou aqui, que os seus pensamentos, total, toda a sua comunhão, tudo que ele fazia, toda a sua vontade, era fazer a vontade de Deus. E o homem é exatamente ao contrário. O homem quer fazer não a vontade de Deus, mas a sua própria vontade. Então está claro que o homem, na palavra de Deus, o homem é mau. A sua índole é má. E o homem, Deus deu um jeito nisso. Só tem um jeito. Dá uma nova vida para o homem. Ele dá um novo nascimento, uma nova vida. Aí sim. Aí o homem vai poder o quê? Andar. Ele tem o Espírito Santo de Deus, né? Ele é selado com o Espírito Santo de Deus e vai poder andar aqui uma vida, né? Ele tem agora combustível, ele tem agora uma força para poder andar aqui segundo os pensamentos de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Mas tem uma definição de pecado assim, bem simples. Simples não, eu acho que é um exemplo interessante, né? Eu não querendo entrar muito na questão da definição do pecado, a palavra fala de transgressão, a palavra fala de iniquidade e de pecado. Transgressão é revolta, é rebelião. Um exemplo é: Deus diz, não irás. Eu digo, eu vou. Deus diz, tu irás. Eu digo, eu não vou. Aí Deus, com pena, chega e coloca a sua mão no meu ombro e diz, não, não é assim. Eu tiro a mão dele e falo, não, eu quero que seja do meu jeito. Essa é transgressão, é uma revolta, é uma rebelião contra Deus. Foi o pecado de Adão. Adão pecou contra Deus. Caim pecou contra o seu semelhante, contra o seu irmão. A iniquidade significa aquilo que é torto, pervertido, torcido. Deus tinha um caminho reto para nós, tão retos quanto o cetro de justiça, mas nós preferimos o quê? O caminho tortuoso, independência de Deus, caminho da morte em vez da confiança em Deus e no caminho da vida. É o que Deus colocou para nós. E nós queríamos aquilo que era torto.
Nós preferimos aquilo que era uma revolta contra Deus, que era uma rebelião. Pensando, o que acontece? No pecado, significa errar o alvo, ou significa você nunca acertar naquilo que Deus quer. Ou vai além, ou fica aquém. Nunca aquilo que Deus quer para você. Você sempre está errando, você sempre está pecando, você sempre está perdendo o foco, sempre está perdendo o alvo. O homem nunca acerta no alvo. Não adianta, o homem não acerta o alvo. E o homem acha o quê? Que ele pode fazer para ele mesmo, estabelecer um alvo onde ele possa ser mais feliz do que seguir os caminhos e os pensamentos de Deus. Fala, não, aqui não está a minha verdadeira felicidade. Eu posso fazer, eu posso remover os marcos antigos, eu posso mexer na linha de fronteira do que é bom e do que é mal, e eu vou achar minha felicidade, porque o que Deus quer, Deus está escondendo alguma coisa de mim boa. Então eu acho que é um erro, é mesmo, eu fazer a vontade de Deus, porque Deus não está querendo o meu bem, Deus quer o meu mal. Deus não quer o seu mal, Deus quer o seu bem. Deus quer o bem do homem. Isso não é difícil, irmãos e amigos, se nós crermos na palavra de Deus. Nós temos aqui a verdadeira felicidade. Nós temos Cristo, que já morreu por nós. O pecado destruiu a criação de Deus, arruinou os homens, separou os homens de Deus como de um abismo, que só poderia ser atravessado pelo infinito amor de Deus. O homem, toda vez que o homem pecar, nós podemos ver, que é a sua determinação do seu coração em seguir, em fazer a sua própria vontade. Não tem outra definição. Eu pequei, estou fazendo minha própria vontade, e não é aquela de Deus. Pode colocar isso, pode escrever isso. Nunca o seu pecado vai manifestar a vontade de Deus. De forma nenhuma. Vai manifestar a sua própria vontade. E você vai falar assim, não, eu estou fazendo, eu quero fazer do meu jeito. Seu próprio caminho, independentemente da vontade de Deus. O verbo degradar significa retirar títulos de uma maneira humilhante, destituir, deixar de ter dignidade, rebaixar, causar destruição, degradar. Toda vez que o homem degrada a Deus, ou seja, toda vez que ele diminui a Deus, toda vez que ele destitui a Deus da sua dignidade, toda vez que ele rebaixa, toda vez que ele destrói as coisas de Deus, ele também vai junto. Ele cai junto. Ele cai junto. Quando ele começa a dar um outro valor, por isso que eu falei da matiz de cores, se você pegar um branco, conforme você vai acrescentando o escuro, o preto, você vai tendo vários tons até chegar no tom preto, no escuro. Essa é uma degradação do branco. E o que o homem faz? Toda vez que ele degrada Deus, toda vez que ele coloca Deus num patamar abaixo, ele cai junto também. E a avaliação que ele tem de Deus é essa degradação que ele tem. Nós vemos isso, não vamos ver agora, mas é Romanos 1. Deus, o homem faz o que de Deus? Semelhança do homem, semelhança das aves do céu e semelhança do que dos répteis. É isso que o homem faz. Ele pega Deus e coloca num nível mais baixo que o seu, um nível de réptil. E aí o que acontece em Romanos 1, lá do capítulo 18 até o 32, o homem é entregue a um estado terrível, porque ele se nega a conhecer, o homem se negou a conhecer o verdadeiro Deus. Então ele é colocado em todo, pode ler Romanos 1, de 18 a 32, ele é colocado numa condição terrível. Porque ele quer? Não, porque ele se nega a conhecer a Deus. Conhecendo o que era verdadeiro, eles se negaram e fizeram para si deuses conforme seus próprios corações. A semelhança de homens, semelhança de animais,
semelhança de aves, de répteis. Nós vemos o bezerro de ouro que Israel fez, terrível. A cruz é a única saída e a única solução. Não tem outro meio. Nós temos a pessoa do Senhor Jesus. O que a palavra nos fala do Senhor Jesus? Aquele que não conheceu o pecado. Está lá em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, o qual não cometeu pecado. Está em 1 Pedro 2, 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 João 3,5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas foste sarado. 1 Pedro 2, 24. Aqui, um homem sem pecado, que não conheceu o pecado, que não cometeu o pecado, e que não há pecado nele. Quem foi que deu esse exemplo? Que nós pecamos em pensamentos, em palavras e em obras. Pensamentos, palavras e obras. O Senhor Jesus, nem os pensamentos dele podiam ser atingidos. Nem pensamento, né? Nós pecamos que nós pensamos em alguma coisa errada e logo nós falamos, né, do coração, né, procede toda sorte de mal do homem, na cabeça do homem, e nós falamos e depois vem o quê? Nós praticamos. Estava pensando num pecado eu mesmo estava pensando num pecado de pensar, de falar e de fazer. Estava pensando, vamos supor uma pessoa, um vendedor de um comércio. Ele entra alguma pessoa simples, tá, para comprar alguma coisa, ele sabe que esse livro aqui é um livro que ele pode vender a mais para ele. O preço a mais. Aí, o que ele faz? Ele, além de dar um valor a mais por esse livro, ele pega um livro que seja de segunda linha. E ele pensa consigo, vou enganar esse homem. Vou enganar. Eu vou ter um lucro exorbitante em cima dele. Ele está pensando. E enquanto ele está falando, ele está induzindo o homem a comprar aquilo. Ele está falando. E o homem simples, né, vai fazer o quê? Vai pagar 20 vezes mais, vai levar um produto pior, né, e ele vai concluir o seu pecado quando ele acaba vendendo aquele livro. Então ele pensa, ele fala mentira e ele obra. Esse é o homem. Esse é o homem. Como pode, você vai falar, alguém enganar o seu semelhante, que Deus criou a sua imagem, semelhança? Como pode o homem fazer isso? Contra o seu próprio irmão. É o segundo mandamento da lei. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se o homem fizesse só isso, amarás ao teu Deus, todo o teu coração, todo o teu entendimento, e ao seu próximo como a si mesmo, estava resolvido. Olha, eu vou vender para você mais barato, é um produto de primeira linha, vou dar mais barato para você, você pode comprar, que não vai acontecer nada, não vai falhar, não. Se tiver alguma falha, você vem, devolve para mim, e a gente troca o seu produto. Não é isso que você espera de um atendimento, de uma pessoa que fale a verdade para você. Olha, tem esse aqui que custa tanto, e esse aqui que custa tanto. Você que sabe, isso aqui tem uma garantia de 3 anos, isso aqui tem uma garantia de 6 meses. Você que sabe qual que você quer levar. Sabe? Então, eu estou dando um exemplo assim, que veio na minha cabeça. Então, se o homem amar, se o homem pudesse amar, quão bom seria.
Nós vamos seguir os mandamentos de Jesus. Quem consegue? Né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O padrão de amor de Deus não é o padrão nosso aqui, não. Nós falhamos muito no amor. Nós não conseguimos amar o quanto nós deveríamos. E o padrão de Deus não se abaixa. O padrão de Deus é assim, amai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos amou. E o padrão de Deus vai mais além ainda. Ele diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Abaixou o padrão? Não, o homem não é tão santo. O homem não pode ter tão separado assim. O homem é pecador. A palavra continua valendo. O homem, sede santo, porque eu sou santo. O homem fala, mas como? Está escrito aqui. Ó. É difícil isso? Não, não é difícil. Tudo que Deus fala é possível. O homem que faz para si o quê? O seu próprio Deus. Não quero esse Deus que fala que eu tenho que ser santo, que fala que eu tenho que amar o meu próximo. Eu não posso praticar iniquidade, que eu não posso praticar pecado, transgressão, não posso fazer nada. Então o homem escolhe. O homem escolhe. E é o que nós vemos aí no mundo. Romanos 6,22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. É uma libertação total, não é uma libertação parcial. Deus não dá libertação parcial do pecado. Deus dá uma libertação total. Ele nos dá toda a força, toda a vitamina que nós temos para passar por aqui, né, de uma libertação total do pecado. Essa aqui é a palavra de Deus nos dá, essa força, né, que nós temos do novo homem, não do velho homem. O velho homem não vai conseguir, não vai longe. É uma bateria, sabe aquela bateria que você já sabe que ela vai deixar você na mão? Você insiste com ela e ela vai acabar deixando você na mão. Numa hora que você menos espera. Sempre acontece assim. Em Números 32, 23, diz assim, ó: porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Ó, eu fiz um pecado aqui, fiz uma coisa errada, mas ninguém viu. Ninguém viu, eu não vou falar nada. Ai, se eu falasse. Né? Ai, se o Márcio soubesse o que eu estou pensando agora. Ai, se o Márcio soubesse o que eu pensei. Gente, que coisa estranha, né? De saber que alguém está sabendo o que eu estou pensando. Estranha não, coisa incrível. Né? Ao pensar que alguém está sabendo o que eu estou pensando. E a palavra de Deus, o homem não quer, o homem faz assim, ele quer se esconder, né, como Adão, ele quis se esconder entre as árvores, viu, né, que estava nu, tentou se vestir e se escondeu e teve medo. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, ó: Deus conhece você, seus pensamentos e todas as coisas. Fiz uma lista de versículos aqui. Salmo 98. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Mas qual os pecados ocultos? Deus sabe. Se eu não tenho anotado, se eu esqueci, se eu não fiz aquele bloquinho de notas, se eu não anotei, Deus anotou. Deus anotou tudo, Ele sabe tudo, Ele traz os pecados ocultos à luz do seu rosto. Salmo 139, 1, 2. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Jeremias 23, 24. Esse é interessante. Esconder-se-ia alguém em esconderijos
de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Vai fazer alguma toca de rato, toca de tatu, aí o homem vai se esconder. Deus fala assim, mas eu preencho todas as coisas. O meu ser preenche todo lugar. Como é que o homem vai se esconder? É isso que fala lá em Jeremias 23, 24. Esconder-se alguém, esconderia? Não encho eu os céus e a terra. Deus está presente em todo lugar, em todo momento. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Não tem como. O homem não tem escapatória. E Deus não quer pegar o homem numa armadilha. Isso seria muito fácil para Deus. Pegar o homem numa armadilha. Deus não quer fazer isso com o homem. Deus quer que o homem se converta. Convertei-vos dos seus maus caminhos. Né? E recebe a Cristo como seu Salvador. Mateus, teu Pai que vem em secreto te recompensará. Mateus 6,4. Mateus 12, 36 e 37. Mas eu vos digo que toda a palavra... O que eu falei ontem? Alguém sabe o que eu falei ontem às 9 da manhã? Ontem tá, até posso pensar que eu falei ontem às 9 da manhã, onde que eu estava. Mas o que eu falei há um ano atrás? Às 9 da manhã, nesse mesmo dia. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Como é que eu faço para me justificar? Pego a palavra de Deus, está aqui, ó. Eu justifico, essas são as palavras da minha justificação, está aqui na palavra de Deus. Lucas 12, 2, 3. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas disseste, à luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido, bem baixinho, assim, que ela fala coisa assim no ouvido, em pé do ouvido, como diz, falar bem assim, tudo o que eu falei, ó, ao ouvido, no gabinete, não, vem aqui, Márcio, vem comigo aqui atrás, ó, vou falar coisa bem baixinho para ninguém ouvir aqui. Deus está gravando. Sobre os telhados será pregoado, sobre os telhados. Aquele dia, alguém você falou isso, aqui, olha o que ele está falando. Mais ou menos assim, não chega nem perto, né, do que eu estou falando. Romanos 2,16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Segundo o evangelho que está escrito aqui, ó, Deus vai julgar o homem. Quer pelas boas obras, quer pelas más obras. Está aqui, ó. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o que for devido. Né? E então, os desígnios do coração, quando eu estou fazendo alguma coisa, Deus está conhecendo o que está passando na minha cabeça, no meu coração, o que eu estou pensando com respeito àquilo. Eu estou fazendo aquilo, realmente é para a glória de Deus? Uma pergunta agora. Você já antecipou o dia do julgamento? E se colocou diante de Deus como perdido? Tem como antecipar esse julgamento aí? E que se você for julgado, você vai ser condenado? Tem. Como é que eu antecipo um julgamento? Eu creio que Cristo morreu no meu lugar. Levou o juízo dos meus pecados. E eu não vou estar no julgamento lá do grande trono branco. Eu não vou receber o juízo dos meus pecados, porque Cristo já levou os meus pecados. Então, tem como eu antecipar? Tem. Eu já fui julgado na cruz. Cristo julgou os meus pecados. Cristo foi julgado, né, no meu lugar, os meus pecados. Então, por que você não antecipa? Por que você não dobra o seu joelho hoje?
Por que você não professa que Cristo é Senhor para a glória de Deus? Perguntando, por que o homem quer caminhos tortuosos? Por que o homem quer continuar nessa teimosia, nessa insensatez de ser insensato, né? Eu estou salvo? Vejo que aquele trabalho foi feito para mim. É particular a pergunta, hein? Eu estou salvo? Eu, cada um aqui, você está salvo? Eu creio que aquela obra de Cristo foi para mim. Eu tenho que me ver a mim, eu sou um indivíduo, eu sou uma pessoa, eu sou uma alma. Eu tenho que me colocar, eu vejo, eu estou salvo. Não é? Deus aceitou esse trabalho de Cristo? Aceitou. Tanto que que ele está sentado à direita de Deus, sem os meus pecados. Os pecados ficaram no esquecimento. Para Cristo, não. Cristo recebeu o juízo, mas ele foi para a glória, morreu, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, está na glória à direita de Deus, mas sem pecado. Meus pecados não estão mais com ele. Como Deus vai poder explicar? Como Deus... É por causa do calarga, né? Como Deus vai poder pedir o juízo dos meus pecados se Cristo já levou os meus pecados? Não vai ter segundo juízo, segunda instância, terceira instância, quinta instância, 10ª instância. Não, já foi feito o julgamento, proferido já. Cristo pagou, saiu triunfante da morte, né? E venceu todas as coisas. Ressuscitou, né? E foi paga essa dívida que era dos meus pecados. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Sendo justificados por seu sangue. Romanos 5, 9. Essa necessidade que eu disse de uma lavagem completa, de o homem saber que está purificado totalmente, né, que está totalmente limpo da sua lepra, quando ele recebe o novo nascimento, então. Estamos lá na igreja de Corinto, tem um caso, né, que eles eram provavelmente gentios, né, e idólatras, e pecadores. Como não eram pecadores diferentes daqueles de Gênesis, como nós vemos, e nem de agora. Eram pecadores. Só que Paulo aqui vai falar o seguinte, Coríntios 6, 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E essa lista continua. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Justificado é não ter mais culpa, não achar mais a sua ficha de atos que você tenha praticado, de algum erro, de alguma falta, de alguma transgressão. Não tem mais. Você está totalmente justificado. Você está lavado pela obra de Cristo, pela palavra de Deus. Limpo. O que você diria de uma pessoa que sempre estivesse toda empoeirada, roupa toda empoeirada, estivesse conversando com ela, se achasse normal? Não, você precisa tomar um banho, você precisa lavar essa roupa. Está cheio de pó. Não, estou bem. Eu não estou me sentindo assim, todo empoeirado, todo sujo. Estou me sentindo limpo. Mas isso é aos seus olhos. Aos meus olhos você está parecendo que você está suja. Está sujando a minha mão quando pego em você. Então, essa lavagem aqui,
né, essa justificação, através do sacrifício de Cristo, do sangue de Cristo, é o que nos traz a presença de Deus limpos e perfeitos, conforme, né, a pessoa do Senhor Jesus. Nós somos vistos agora em Cristo, como Cristo está diante de Deus. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu evangelho. Obrigado por esse sacrifício, por teres enviado ao Senhor Jesus e por esse mundo. Obrigado, Senhor Jesus, porque tiveste esse propósito até o fim e dar a tua vida ali por nós naquela cruz. Te agradecemos, ó Pai, mais uma vez por teres ressuscitado o Senhor Jesus dentre os mortos. E sabemos agora, quando erguemos os nossos olhos, que existe um homem em glória, aí, um homem ressurreto. Nós pedimos por cada um, mais uma vez, possa receber esse evangelho para a sua salvação, cada um, em particular. Nós nos encomendamos também por mais esta semana e para mais esta noite também, pedindo, Pai, e agradecendo no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.